Já faz mais de 30 dias que a Ucrânia invadiu o território da Rússia e conquistou parte importante do território de Kursk. Nós temos uma contraofensiva russa hoje e, pelo que se está a apurar, a Rússia conseguiu reconquistar algumas cidades, alguns vilarejos dentro do território de Kursk, retraindo, portanto, a força armada ucraniana no território, mais para o sul do território de Kursk, em especial nas regiões de Korenevo e também a partir de Gluskovo, conforme nós iremos observar no vídeo de hoje. O responsável por essa contraofensiva é o general Apt Alaudinov. Este general tem uma origem muito curiosa. Trata-se de uma origem a partir da região da Chechênia. Na Chechênia, na região do Cáucaso, no sul da Rússia, nós temos ali movimentos separatistas muito fortes na década de 90 que foram, em boa medida, suprimidos pela Rússia, em especial por Putin na Segunda Guerra da Chechênia, enfim. Este é um dos dados curiosos ali dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que é a capacidade que a Rússia tem hoje de colocar junto às suas forças militares os generais, ou melhor, os militares da região da Chechênia para lutarem em nome da Rússia contra a Ucrânia. Detalhe, não é? Que a Rússia, de certa maneira, impôs uma derrota muito significativa para os chechênios que pretendiam ter maior autonomia ou até maior independência em relação a Moscou ao longo da década de 90, né? Esse general, inclusive, é filho de militares, né? No caso, o pai teria morrido, inclusive, em uma guerra contra o governo da Federação Russa ali na década de 90. Porém, a geopolítica russa conseguiu, ao longo da década de 90, em especial na década de 2000, manter a região do Cáucaso sob seu comando e hoje não há chance alguma, pelo menos no atual cenário, de fragmentação territorial da Rússia na região da Chechênia. E nós estamos assistindo aí, ao longo da guerra, diversos comandantes de divisões e exércitos dentro da Rússia que são de origem chechênia, enfim. É um comentário que é curioso, não é? Aliás, você que quer aprender mais sobre a geopolítica da Rússia e ter um conhecimento mais aprofundado sobre a cultura da Rússia, por exemplo, ou mesmo o que foi a União Soviética, como se formou, como se desintegrou, a história e assim por diante, venha para a nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. E aqui no YouTube eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, nós vemos aí então, avançando, a região do front, ok? A região onde ocorre a guerra. Vejam só, nós temos aí uma contraofensiva, portanto, da Rússia na região de Kursk. Esse mapa aí do Instituto da Guerra, muito interessante, sempre trazendo atualizações a respeito do que ocorre no campo de batalha, não é? Nós temos então a Rússia fazendo uma contraofensiva e neste mapa nós temos aí o destaque para a região de Korenevo. Nós vemos aqui, ó, justamente a região de Korenevo, que é a região de onde parte uma contraofensiva contra o território ali, ou melhor, contra as posições militares na cor azul, que são posições militares hoje da Ucrânia. Eu até aumento aqui o mapa para você que assiste pelo celular conseguir visualizar de uma melhor maneira o que está ocorrendo no campo de batalha. Lembrando que aqui nós estamos tratando justamente do mundo no mapa, ou seja, uma abordagem da geopolítica a partir da cartografia, a partir dos mapas, para que nós tenhamos uma plena clareza do que ocorre e onde ocorrem os problemas da geopolítica, tudo bem? Então, esta é uma abordagem nossa aqui, sempre observando a partir da cartografia. Os próximos mapas são muito interessantes, fica aí, você vai ver, tá bom? Veja só, então nós temos a partir da região de Korenevo e também de Gluskovo, que fica aqui mais para a região oeste do território de Kursk, ok? Uma operação, uma contraofensiva da Rússia contra estas regiões conquistadas aí pela Ucrânia, enfim, tá certo? Aqui, observando ainda este outro mapa, para que nós tenhamos uma noção muito aprofundada da região, tá certo? Então, nós vemos, eu trago até para vocês as bandeiras aí da Rússia e da Ucrânia, evidenciando aí nesse limite fronteiriço, tá certo? Vocês visualizam justamente aí o território de Kursk, tá bom? Que eu vou destacá-lo aqui na cor, deixa eu pensar a cor aqui com vocês.
amarelo, não dá para ler bem o amarelo, né? Mas eu destaquei aqui Kursk para que você visualize, ok? E Sumy. Estas são as duas principais aglomerações urbanas do território da Rússia e da Ucrânia, regiões limítrofes e fronteiriças, tá certo? Por mais, no caso aí, que a Ucrânia tenha entrado no território de Kursk, ela não chegou até a principal cidade, que é a própria cidade de Kursk, ok? Que é a capital, salvo engano, do Oblast de Kursk, tá certo? Agora, esta cidade aí ao sul, importante, no caso um vilarejo, enfim, Sudzha, foi conquistada pela Ucrânia já há algum tempo, conforme nós sabemos. Aliás, quando olhamos no próximo mapa, nós visualizamos aqui justamente que o território de Sudzha foi conquistado pela Ucrânia e o atual momento é de que a Ucrânia ocupa em torno de 1.300 quilômetros quadrados dentro do território russo, nesta região aí do território de Kursk. Conforme vocês podem visualizar, lá no norte a gente visualiza a cidade de Kursk, ou seja, está ainda um tanto distante do território ocupado pela Ucrânia dentro da região de Kursk. Logo no primeiro momento da guerra, havia, no caso da incursão militar da Ucrânia dentro da região de Kursk, havia discussões de que a Ucrânia dominaria a região de Korenevo aqui, inclusive houve uma zona de exclusão do espaço aéreo, e também de Gluskovo, vocês visualizam aí, nestes limites aqui mais para mais para oeste do território na cor vermelha, aí, esse território na cor roxa, tá certo? Conquistada pela Ucrânia, tá certo? Então a Ucrânia infiltrou nesta localidade aí, que eu estou achurando para vocês, perfeito? Sudzha no meio, tá certo? E os territórios de Korenevo e Gluskovo seriam os próximos territórios a serem ocupados por parte da Ucrânia, caso ela conseguisse avançar nesta região, mas houve a barreira Rússia e eventualmente a Ucrânia não avançou mais nessas direções, ok? Embora tenha mantido aí pelo menos 1.000 quilômetros quadrados dentro do território da Rússia. Tanto é que houve, inclusive, aqui na região de Hilsk, mais para a região noroeste, né, do território ocupado pela Ucrânia hoje dentro da Rússia, houve, inclusive, conforme vimos, não é, discussões para a retirada da população civil desta região, perfeito? Justamente por conta de que estaria no alvo da expansão militar da Ucrânia dentro do território russo, enfim. Porém, por enquanto, a Ucrânia não avançou para tanto, ok? Há disputas importantes envolvendo a região de Korenevo e mais distante ali um pouco Gluskovo, e é destas regiões que partiu uma contraofensiva para tentar retomar os territórios ali que a Ucrânia ocupa dentro da região da Rússia. Os próximos dias serão decisivos, ok? Justamente para entendermos até que ponto a Rússia vai buscar avançar e reconquistar o território, não é, de Kursk como um todo, para, conforme eles vão chamar, né, os russos vão chamar de limpar o terreno, ok? Então vamos acompanhar e, claro, o detalhe do mundo do mapa, observaremos isso mapa a mapa, palmo a palmo do território que é disputado, vendo aí, não é? Nós temos uma seta indicando a contraofensiva russa a partir de Gluskovo em direção ao território aí ocupado pela Ucrânia, e também a outra seta indicando a partir de Korenevo, ok? Então as batalhas se dão nesta região limítrofe aí da conquista territorial ucraniana dentro do território da Rússia. Pelo que se discutiu bastante, informações ainda a serem confirmadas de maneira mais significativas e detalhadas, né? Mas alguns vilarejos ali foram retomados pela Ucrânia, pela Rússia no caso. Nomes tais quais Gurdivka ou ainda Vinezapone, tá certo? Vikovka, tá certo? Bakovo, enfim, são nomes aí difíceis a pronúncia, de difícil pronúncia para nós, no meu caso que não falo nem o russo e nem não é o ucraniano, tá certo? Mas de qualquer maneira, alguns vilarejos nesta região aí do front, da região de Kursk, foram retomados pela Rússia. Vamos continuar acompanhando para entender exatamente o que tem acontecido, tá certo? O fato de nós termos uma guerra muito incisiva ali, tem sido difícil encontrar informações
precisas do que tem acontecido no campo de batalha, uma vez que as informações são importantes, em especial para os comandos militares, enfim, portanto não se pode vazar tais informações, enfim, né? Então é nesta região, dentro do território de Kursk, que nós temos as principais batalhas ocorrendo. No outro fronte da guerra, na região ao sul, nós assistimos, na região ao sul da guerra, lá nos 1000 quilômetros de fronteira de guerra, o que nós temos, né, é avanço russo em direção a Pokrovsk. Nós fizemos vídeo tratando especialmente aqui no nosso canal o que é a região de Pokrovsk e qual que é a importância geopolítica daquela região. Aparece aí no card para você, inclusive, conferir a importância geopolítica da região de Donetsk, em especial desta cidade russa, ou desta cidade ucraniana, que a Rússia está tentando dominar com muito custo, não é? Que é um nó logístico importante para o abastecimento no Donbás ali de uma linha logística de defesa da Ucrânia, não é? Conforme nós mencionamos aqui nesse outro vídeo do nosso canal. Aliás, aproveitando aqui a qualidade do nosso trabalho, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Agora, vamos concluir aqui o nosso vídeo tratando de um tema muito importante que se refere à visita do secretário de Estado Antony Blinken dos Estados Unidos, que foi para a Ucrânia e anunciou ali um pacote de mais 700 milhões de dólares para a Ucrânia, tudo bem, um dinheiro bastante considerável, e o chanceler do Reino Unido, que também viaja para a Ucrânia, os dois viajam em conjunto, que é o David Lammy, ok? E também faz um anúncio ali de pelo menos 500 milhões de libras, ok? Para apoiar a Ucrânia. Então você tem o Reino Unido e os Estados Unidos unificados nessa guerra no território da Rússia, tá certo? No território da Ucrânia, ok? Contra a Rússia, enfim. Acho que deu para entender a ideia, né? De que tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido estão juntos, independentemente do governo, né? Nós temos aí o governo do Joe Biden e no caso do Reino Unido, nós temos uma mudança de governo, tá certo? Nós tivemos a saída do governo conservador, do Partido Conservador, e a ascensão ao poder do Partido Trabalhista, enfim, tá certo? E, por sua vez, essa ajuda militar em conjunto, ajuda econômica, por enquanto, para a Ucrânia. Tudo bom? Uma notícia importante para a Ucrânia, evidentemente. E o anúncio de que nos próximos dias nós teremos um encontro entre Joe Biden e Zelensky. Então, o Zelensky viajará para os Estados Unidos. Vamos acompanhar qual será a agenda do Zelensky, tá? Agora, a outra questão muito importante, muito discutida, é a possibilidade de a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance contra o território da Rússia, tá certo? É o caso de mísseis tanto, não é, dos Estados Unidos, ali, a artilharia do ATACMS, tudo bem? Vamos aí acompanhar qual vai ser a resposta dos Estados Unidos. O Zelensky tem feito esse pedido para utilizar mísseis de longo alcance contra o território russo e, por sua vez, o míssil Storm Shadow há algum tempo. Logo quando houve o novo governo do Reino Unido, não é? Nós tivemos o Reino Unido discutindo a possibilidade de, sim, da Ucrânia utilizar os mísseis Storm Shadow de longo alcance contra o território da Rússia, o que elevaria a guerra para um outro patamar. Muitos estão entendendo da seguinte maneira: olha, a Rússia diz que se o seu território fosse atacado pela Ucrânia, haveria uso de arma nuclear. A Ucrânia atacou o território russo, não é? Se a Ucrânia invadir o território russo, não é? A Rússia vai utilizar armas nucleares. A Ucrânia invadiu o território da Rússia, não é? Agora, a questão é, se eventualmente a Ucrânia utilizar armamentos da OTAN contra a Rússia vai utilizar armamentos nucleares. Então, essa questão do armamento nuclear está sempre voltando à tona e as tais linhas vermelhas do Putin não foram cumpridas, por enquanto. Tomara que não sejam, não é? Tomara que haja um caminho para a paz, pelo amor de Deus, né?
Enfim, ontem nós tivemos os ataques feitos por parte da Ucrânia contra a Rússia, atingindo Moscou, inclusive atingindo a infraestrutura urbana, destruindo ali apartamentos, atingindo alguns prédios, enfim, com drones, não é? A morte de civis, inclusive, lamentavelmente, não é? Assim como quando ocorre, não é morte de civis, lamentavelmente, também no território da Ucrânia, vamos combinar, né? É só olhar os vídeos aí passados que vocês vão ver isso, não é? Porque sempre vem alguém aqui, relativizar o valor da vida humana, não é? A vida humana é inviolável desde a sua concepção, certo? Tema que marcou o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, inclusive, tá certo? Que nós comentamos aqui no nosso canal, glorioso canal Respeito à Geografia. Eu vou reiterar, deixa o like, tá certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E você que quer aprender geopolítica, ficar mais inteligente, venha para a comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do nosso vídeo, tá certo? Vamos aí continuar acompanhando o conflito entre Rússia e Ucrânia, torcendo para que haja um caminho para a paz. No mais é isso, bons estudos e até mais. Conforme eu sempre digo, respeita a geografia, até mais, tchau, tchau.